Olá pessoal, tudo bem? Então é o seguinte, eu vou fazer com vocês a correção dos exercícios, tá? Que eu considero que são mais complicados porque não tem exemplo desenvolvido no material, tá? Os demais exercícios vocês sabem que eles são similares aos exemplos desenvolvidos no material, então vocês têm plena condição de resolver eles, tá? Agora então eu vou fazer o seguinte, eu vou corrigir o exercício 6 até o 11, tá? O 12 não precisam fazer, tá? Vocês não precisam fazer porque eu não vou cobrar ele em avaliação, tá? E eu vou cobrar mais os exercícios, principalmente aqueles que tem exemplo desenvolvido ali no material, tá certo? Então tá, vamos começar com o exercício 6. Então o exercício 6 é o seguinte: observa-se que 10% dos projetos que chegam a uma agência de financiamento apresentam informações incorretas. A primeira coisa que nós precisamos entender é que se 10% chega incorreto, os outros 90% chegam corretos, certo? Então 10% é 1 em 10, né? E 90% são 9 em 10. Então, dessa forma, a questão pede qual é a probabilidade de que de 3 projetos escolhidos aleatoriamente, né? Isso é 1 por 1, né? Nenhum deles apresenta informação incorreta. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a probabilidade de 3 sorteios, só que sem o desconto, como se eu sempre estivesse retirando de 10 projetos, né? E eu sempre estivesse pegando dentre os 9 que são corretos. Então vão ser 3 sorteios de 9 sobre 10. 9 projetos que estão corretos em 10 possíveis. E assim eu faço as 3 frações dos 3 sorteios. Vai dar 729 dividido por 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Dá 0,729, que dá 72,9%, tá certo? Então aqui eu ainda coloquei observação, se 10% chega incorreto, que é 1 em 10, 90% chega correto, que são 9 em 10, tá certo, gente? A questão 7, o que a questão 7 pede? Tá? Segundo o controle de qualidade de uma empresa, a probabilidade de um produto apresentar falha é de 0,10. 0,10 é 10%, tá? É um produto em 10 que apresenta falha. Então, os outros 9 em 10, ou 0,9, ou 90%, né, são os produtos que não apresentam falha. Então, gente, é isso que a gente tem que saber. Quando ele diz uma probabilidade de ter uma falha, o restante, né, para fechar o 100% é o que não vai ter a falha. Então, se a probabilidade do produto ter falha de 0,10, 10%, então a probabilidade de não ter falha são 9 em 10. Então, o que eu vou fazer? Ele pede o seguinte, né, na questão 3 pessoas compram o produto. Então são 3 sorteios. A probabilidade de somente 2 dessas pessoas terem comprado o produto com falha. Então, eu vou fazer 2 vezes a probabilidade cheia, né, que é sem o desconto, né, dos produtos, como se fosse que se indica aleatoriedade, né? Então, 2 pessoas vão comprar o produto com defeito e a terceira vai comprar o produto bom. É isso que ele quer saber, o exercício. Tá? E tudo isso multiplicado por 3. Por quê? Porque a gente vai fazer aqui a permutação. Eu botei defeito, defeito e bom. Então, são 3 produtos, fatorial de 3, 2 com defeito, fatorial de 2, 1 bom, fatorial de 1. Eu abro o fatorial de cima, 3 vezes fatorial de 2, dividido pelo maior fatorial de 2, o maior fatorial de baixo, né, que é o 2, corta esse com esse, e o fatorial de 1 é 1, 3 sobre 1 é 3. Certo? Aí eu faço 1 vezes 1 vezes 9 vezes 3 dá 27. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. 0,027 ou 27% também. Vamos para o exercício 8. Em 12 candidatos que participam de um teste, 4 foram reprovados. Então, são 4 candidatos em 12 que foram reprovados. Significa que os outros 8 são aprovados. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, se em 4 em 12 são reprovados, 8 são aprovados, 8 em 12, né? Desta forma, como o sorteio é consecutivo, só se deseja candidatos aleatórios. Então, como o sorteio é consecutivo, eu vou ter que fazer eu vou ter que descontar cada candidato que eu sorteei anteriormente.
certo? Então eu tinha 12, sorteei 2, cheguei a 10, tá? Então eu começo 12, 11 e chego no 10º, certo? Então, são 8 candidatos, né? O que o exercício quer saber é o seguinte: são 3 candidatos que fossem selecionados aleatoriamente, um após o outro. Qual a probabilidade de que todos esses tivessem sido aprovados? Então ele só quer saber dentre os aprovados, que são 8 em 12. Então eu começo com 8 em 12, depois que eu sorteei um eu fico com 7 em 11, depois que eu sorteei esse outro 1 eu fico com 6 em 10. 8 vezes 7 vezes 6, 336, 12 vezes 11 vezes 10, 1320. Simplificando essa conta dá 14 sobre 55. Isso dá, dividindo aqui, dá 0,2545, que dá 25,45%. E a nona questão, então: se um juiz deve analisar 12 processos de reclamações trabalhistas, sendo 4 médicos, 5 professores e 3 bancários. Considere que, inicialmente, o juiz selecione aleatoriamente um grupo de 3 processos para serem analisados. Com base nessas informações, assinale a alternativa do valor mais próximo da probabilidade de que, nesse grupo, todos os processos sejam de bancários. Então, na verdade, ele está querendo saber um sorteio consecutivo e aleatório, só que ele quer saber da probabilidade de eu sortear 3 bancários. Como os 3 bancários são 3 processos em 12, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 3 processos em 12, só que como ele é consecutivo, então eu vou descontar no segundo sorteio o primeiro processo bancário e o primeiro do total que eu tiro, né? Eram 12 processos, sorteei um, fiquei com 11. Eram 3 processos bancários, sorteei um, fiquei com 2. Aí no terceiro sorteio, eu tinha 2 processos, sorteei mais um, fiquei com 1. Eu tinha 11 processos ao total, sorteei mais um, fiquei com 10. 3 vezes 2 vezes 1, 6. 12 vezes 11 vezes 10, 1320, que dá 0,0045, ou, multiplicando por 100, 0,45%, tá certo? A questão 10, gente, a questão 10 pode parecer um pouco mais desafiadora, mas ela não é. É porque ele só faz o cálculo de uma ótica diferente, tá? Então é o seguinte, a questão 10 é: existe uma urna com 10 bolas, 5 pretas, 3 brancas, 2 verdes. Sorteadas 3 bolas, qual a probabilidade de pelo menos uma bola ser preta? Então, quando ele fala pelo menos uma, eu tenho que fazer o quê? 1 menos a probabilidade de todas as bolas que não são pretas, isso em 3 sorteios. Certo? 3 sorteios consecutivos e sem reposição, porque o exercício não fala em reposição. Então eu vou fazer 1 menos 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 10 vezes 9 vezes 8. Tinha 5 bolas não pretas, sorteei uma, fiquei com 4 bolas não pretas, sorteei outra, fiquei com 3 bolas não pretas. Eu tinha 10 bolas ao total, sorteei uma, fiquei com 9, sorteei outra, fiquei com 8. E aí vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 dá 60, 10 vezes 9 vezes 8 dá 720. Como ele está dentro do parênteses, eu primeiro multiplico todo o numerador, depois o denominador, e aí eu tenho a fração que eu vou fazer a subtração do 1. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a simplificação. 60 por 720, eu já corto esses 2 zeros, dá 6 por 72. Eu sei que 72 é 12 vezes 6, então simplificando por 6, 6 dividido por 6 dá 1, 72 dividido por 6 dá 12. Agora eu tenho que fazer o MMC, entre 1 e 12 é 12, né? Então, 12 dividido por 1, 12 vezes 1, 12. 12 dividido por 12 é 1 vezes 1, vezes menos 1 aqui, né? É menos 1. Só a gente mantém esse sinal que está aqui, mantém aqui também. 12 menos 1, 11, né? Agora que tem o mesmo numerador, né? Mesmo denominador, perdão. Então eu tenho 11 12avos, que acho que, se não me engano, é o gabarito da resposta. Mas se eu dividir um pelo outro, eu tenho 0,9167, multiplicando por 100 eu tenho 91,67%. Agora, gente, então, esse exercício 11, ele é exatamente igual ao 10. Só que agora ele quer saber as bolas brancas. É exatamente o mesmo número de bolas do exercício anterior e a mesma quantidade das bolas das mesmas cores que o anterior. Só que agora ele quer saber as bolas brancas. Então ele quer saber qual a probabilidade
de que pelo menos uma bola sorteada seja branca. Então, pelo menos, a gente já faz o 1 menos, né? E abre e faz os 3 sorteios consecutivos de bolas não brancas. Como eram 3 bolas brancas, eu tenho, então, o restante das bolas são 7, né? Eu tinha 3 bolas brancas em 10, né? Então, agora, bolas não brancas, que são a soma das outras, dá 7. 7 em 10, sorteei uma branca, né? Fiquei com, sorteei uma não branca, fiquei com 6 em 9 ao total, sorteei outra não branca, fiquei com 5 em 8 do total. 7 vezes 6 vezes 5, 210, 10 vezes 9 vezes 8, 720. Aí agora eu vou ter que fazer essa... Então primeiro eu entendo que é bem melhor a gente fazer a simplificação. 210 e 720 dá por 2, dá 105 e 360. Como é final 5 e 0, a gente pode simplificar por 5. Então, de 105 por 5 dá 21, 360 por 5 dá 72. E agora 21 e 72 são divisíveis por 3. 21 por 3 dá 7, 72 por 3 dá 24. Agora a gente faz o MMC. Entre 1, que teria aqui embaixo, né? 1 e 24 é 24. 24 dividido por 1, 1 que estaria aqui embaixo, né? É 24 vezes 1, 24, menos, né, 24 dividido por 24, dá 1, vezes 7, 7, 24 menos 7, 17. E 17 sobre 24. Esse é o gabarito da resposta, tá? Mas se a gente dividir 17 por 24, dá 0,7083 vezes 100, 70,83%. E aqui eu já deixei a observação para vocês, que é o número 12, não precisa fazer, porque ela não vai cair na prova, tá certo, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês na aula de hoje e até a próxima. Um abraço!